Não, mas eu agradeço a Deus pelo que Ele fez. Reconheço também que a gente não precisa de nada disso. A gente é chamado a viver pela fé, sem depender de sentimentos, sem depender de sentir alguma coisa. Tem pessoas que às vezes não entregam a vida para Jesus porque pensam, no dia que aconteceu alguma coisa comigo assim, que nem o pastor tá falando, aí eu me entrego. Não, cada um tem as suas experiências, né? É muito pessoal. No meu caso, talvez eu precisasse disso, né? E a minha esposa, quando ela era jovem, quando ela era adolescente, uma moça foi na casa da avó dela, que a avó dela é muito de oração. E ela falou, quem que é essa moça aqui? Fala, minha neta. Fala, você dá um recado pra ela? Fala pra ela que ela vai casar com um pastor. Nossa. Só que ele não mora aqui hoje, mas ela vai casar com um pastor. E eu tava morando em Belo Horizonte nessa época, sabe? Então Deus é maravilhoso, né, cara? Pastor, tem algumas coisas, eu não quis te interromper, porque a história é legal e do começo ao fim, mas vou fazer algumas perguntas sobre o que você falou. Primeiro sobre o dom das línguas, né? Eu me lembro até hoje que nem... Posso falar você, né? Não, pode você e pode chamar de Juninho. Tá entendeu? bom, Juninho. Eu lembro até hoje também, como você falou, de o dia que eu orei em línguas pela primeira vez, é uma coisa que, fica fixado, marcante, né? E eu já falei com outros pastores aqui, tem uma divisão, né? Tem gente que acha que os dons ficaram aqui depois do Pentecoste, e tem gente que acha que isso é engano ou não é bem assim. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Eles acreditam que ele cessou ali com os apóstolos. O dom das línguas, dons de profetizar, dons de cura, exatamente. O que você acha? Operação de milagres. Eles acreditam que encerrou ali com os apóstolos, né? A sombra de Pedro curava. Então, a roupa de Paulo, quem pegava um pedacinho ali de peça de roupa era curado. Era sobrenatural, né? Só que ao longo da história a gente vai vendo que Deus tem operado esses dons, entendeu? Os dons não tem por que os dons cessaram, porque no livro de Atos ali, o livro de Atos, na verdade, deveria ser os atos do Espírito Santo, não atos dos apóstolos, porque continuou ali a partir daquilo, né? E o próprio Paulo, que veio depois, que foi um apóstolo escolhido depois, ele falou, gente, eu oro em línguas mais do que vocês todos. Só que vocês estão orando de forma errada, vocês estão orando para se exibir. Tem que ter uma decência, uma ordem de decência no culto. Mas ele falava da oração em línguas. Inclusive ele falou, olha, a línguas é para edificação própria. Vocês têm que buscar o dom de profetizar, porque edifica toda a igreja. Então, não tem por que pensar que encerrou ali. E outra, a minha experiência, eu tenho minha própria experiência. E se você perguntar aqui, os convidados, muitos tiveram a mesma experiência. Mas quem pensa o contrário, você acha que é por quê? Tem uma simplesmente base na porque Bíblia? Não acredita, não porque os apóstolos ali em Pentecostes, né? Na verdade aquelas línguas foram outras que já até contaram aqui, né? O Lamartine falou disso, né? Que eram a língua, cada um falava na língua materna, né? Mas quando eles saíam dali, eles oravam pelas pessoas, as pessoas começavam a orar em línguas, entendeu? Então aquilo não ficou só ali e continuou, né? Então é mais porque eles simplesmente não acreditam. Inclusive um amigo meu, muito chegado, na época, quando eu falava pra ele que eu queria buscar esse dom, ele não acreditava. E quando eu recebi o dom de línguas, a primeira coisa que eu fiz, cara, fui encontrar com ele e orei na frente dele. Ele não acreditava que você ia conseguir ou não acreditava no dom das línguas? Ele não acreditava no dom das línguas. Ele acreditava que tinha cessado. Entendi. Cara, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá e eu falei o seguinte, olha, eu vou orar aqui pra você ver, ó. Porque o dom, quando Deus te dá, é irrevogável. A Bíblia diz... Os dons são irrevogáveis. Ah, é? Você não perde o dom. Você não perde. Ele fica apagado, lógico. Se eu não buscar a Deus, ele vai ficar apagado. Quantas pessoas receberam e nem oram em línguas mais há muito tempo? Porque não tem desejo, não desenvolveram, entendeu? Então, você pode orar... Descrever para as pessoas como que é a sensação de orar em línguas e para que ela serve, na verdade, né? Como foi esse... Então, a coisa que mais bloqueia você de experimentar algo de Deus é sua mente. Sua mente te bloqueia. Aquela coisa de, não, isso não existe. Você é racional, cara. Entendeu? Primeira coisa é desligar. Imagina você ver um anjo na sua frente. Primeira coisa que você vai pensar é uma coisa da minha cabeça, eu alucinando. Inclusive, tem um vídeo que tem viralizado na internet de um anjo como ele realmente é. Eu vi. Nossa, cara. Um monte de olho com asa pra caramba, né? Exatamente. Então,
Você vê um negócio desse, você não vai acreditar. Agora, as línguas te capacitam, cara. Ela edifica a si mesmo. Você fala a Deus. Você não fala a homens. Você não fala... É como se fosse você falar diretamente a Deus. Até mesmo porque muitas vezes a gente não sabe orar como convém. Mas seria a língua dos anjos ou não? Tudo dá a entender que são língua dos anjos. Quando Paulo cita, né? Em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse língua dos anjos. Tudo dá indicação que é isso. Então é desligar a parte racional. É porque você ora aqui, a Bíblia diz que a sua mente fica infrutífera. Você não entende o que você está falando. Por isso que Paulo fala, quando você ora em línguas, peça a Deus para te dar o dom de interpretação. Para você entender o que está sendo falado. Mas ainda que você não entenda, aquilo te edifica. Quando eu tive essa experiência, vou te dar um exemplo. Quando eu tive essa experiência do anjo, e nós voltamos para a nossa cidade, quando chegou a hora do culto, todo mundo já estava sabendo do que aconteceu, que não foi só comigo a experiência forte. E o pastor queria que eu contasse o testemunho lá na frente da igreja. Eu pensei, gente, será que eu falo? O povo vai achar que é coisa da minha cabeça e tal. Eu fui lá pro fundo com o pessoal orar. Quando a gente começou a orar, cara, espontaneamente a gente começou a orar em línguas. Aquilo me trouxe uma paz tão grande, e é como se eu já soubesse o que eu ia falar. Entendi. Então ele me trouxe ali um discernimento muito grande ali, sabe? E então você simplesmente não entende, mas muitas vezes você sente, opa, parece que o Espírito Santo está fazendo algo assim, sabe? Já teve vez de eu orar com a pessoa, eu começo a orar em línguas e me vem muitos pensamentos, tipo, essa pessoa está passando por isso, por aquilo outro, e aí eu pego e falo, né? E aí no final eu ainda falo, olha, se não for de Deus pode descartar. Tá. Mas eu penso, nossa, realmente eu tava, entendeu? Então é como se a língua ela tivesse você não tivesse controle da língua. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Como assim? Ou seja, o profeta tem o controle. A pessoa, ela controla, entendeu? Tá. Não é aquela coisa de, eu fui possuído e agora não consigo me controlar. O Espírito Santo não faz isso, entendeu? Se separa, né? Tudo que Deus faz, ele te torna mais sóbrio, mais assim, consciente. É mais luz que entra. Ele não vai te fazer uma coisa e vai te apagar e você faz coisa que você nem viu fazer, entendeu? Isso aí é quando a pessoa está possessa, endemoniada. O diabo faz isso, Deus não. Então, a pessoa, ela começa falando, e tem pessoas que oram horas em línguas. Tem um ministério que eu gosto muito e sou muito edificado por ele, um ministério de louvor chamado Ouvir e Crer. É um ministério voltado muito para isso, sabe? Ah, é? É um pessoal que é muito voltado para os dons do Espírito Santo e então eu vejo que foi extremamente importante na minha vida, principalmente quando eu tive essa experiência do anjo. Então isso me possibilitou eu ter acesso a mais coisas que eu não tinha, entendeu? Mas espiritualmente falando. Todo mundo tem acesso ao dom das línguas ou não são todos que vão orar. Entendeu? Tá. Paulo fala, olha, uns profetizam, outros... Então a pessoa não pode ficar triste de não conseguir... Não te torna mais santo, não muda nada em relação a isso. Você não é mais especial por causa disso. Então, durante muito tempo eu não orava. E o pessoal até falava, nossa, você não ora em línguas, cara. Isso é assim, avivado, né? Imagina na hora que acontecer. E realmente é um revestimento de poder, né? Que o Espírito Santo dá. Depende da pessoa buscar. Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava no acampamento e aí eu contando, né, dessa experiência, uma moça que estava jantando com a gente, ela falou, nossa, mas eu tinha tanta vontade de orar em línguas. E eu falei pra ela, você já buscou? Você já orou? Ela falou, não, nunca pedi pra Deus. Pessoa que quer ganhar na loteria e não compra o bilhete. Né? Exatamente. Eu falei, a Bíblia diz, você não tem porque você não pede. Pede hoje. Eu falei, então tá bom, vou pedir. Aí a gente foi tomar banho e o pessoal foi cada um para seus quartos tomar banho. E aí teve um culto da fogueira aquela noite. Quando começou o culto, cara, durante o louvor, uma moça começou a sapatear e começou a pular na cadeira e tal. O pessoal segurou ela. Eu nem imaginava, mas já era a moça. A moça começou a orar em línguas, cara. Era só pedir. Cara, naquela mesma noite. Então talvez ela pensasse, isso aqui vai demorar, né? Vai acontecer. E os outros dons? Dons da profecia, de cura? Isso. As pessoas confundem muito o dom da profecia. Porque elas pensam que profecia é profetizar. Falar do que vai acontecer. Isso. Na verdade, existem outros dois dons. Dons de palavra de conhecimento e dons de palavra de sabedoria. Qual a diferença? Explica para... Dom de palavra de conhecimento é em relação ao passado. Olha, Deus mostrou que na sua infância tal. Tá.
A de sabedoria, olha, Deus mostrou que Deus vai te usar muito nessa geração. Um exemplo, entendeu? O dom de profetizar é o dom de pregar, cara. Ah, é? É o dom de pregar. A palavra de Deus é a profecia. Entendeu? Só que é uma pregação que Deus te revela aquilo ali. É diferente do que você, vou pegar esse textinho que vou ler aqui e vou pregar. É algo que Deus, ele te dá, cara. Eu creio que Deus quer falar isso aqui. Você está profetizando. Mas tem que ter uma confirmação também. Ou não? Não, ele confirma no seu espírito. Ah, é? É, no seu coração, entendeu? Então, geralmente, né, até mesmo a profecia hoje, quando Deus fala com alguém, geralmente já é algo que a pessoa, Deus já estava falando com a pessoa, apenas confirmou aquilo, entendeu? Tá. Então, não é uma coisa tão muito fora do que... Não é muito fora, pode acontecer, lógico. Mas, geralmente Deus ele já vai tocando o seu coração. Quando Deus me chamou para ser pastor, como eu te disse, eu já estava tendo sonho, eu pregando. Eu já sentia o desejo, mas eu pensava, não é para mim. Então Deus confirmou isso sim, eu já estava colocando no seu coração, entendeu? Certa vez, quando Paulo estava no final da vida dele, ele se reuniu com os irmãos numa vigília de oração e um homem de Deus, ele disse assim, ele pegou um cinto, tirou um cinto e ele amarrou as mãos de Paulo e os pés dele e falou, olha, você vai ser amarrado, Deus me mostrou. Ele teve uma palavra de conhecimento ali, de sabedoria, algo que iria acontecer. E ele falou, você vai ser preso e o seu fim está chegando. Nossa. Os irmãos assim começaram a chorar. Não, o apóstolo Paulo é uma pessoa muito importante para nós. Paulo, na maior tranquilidade, ele falou, olha, Deus já estava falando comigo, Deus já estava me mostrando, o meu tempo está chegando, por que vocês estão chorando? Entendeu? Então, tudo isso Deus faz para edificação. Os dons ministeriais, os dons espirituais é para edificar a igreja, conforme está escrito em Efésios 4. Então Deus escolhe pastores por quê? Porque eu sou melhor que alguém? Não, pelo contrário, é para eu servir. Então é uma capacitação para eu cuidar das pessoas, direcionar elas, né, aconselhar, entendi, alertar. E então esses dons são tudo para que cada pessoa fique madura espiritualmente. E o que a gente vê hoje nas igrejas? Crentes imaturos, pessoas que dão escândalos e tudo que você já está acostumada a ouvir falar aí, entendeu? Por quê? Porque muitos às vezes estão no púlpito, mas não tem um chamado. Não que tenha que ter uma revelação tão grande, mas tem que ser uma confirmação na pessoa ali. Não é a pessoa querer ser pastor, não é ela pastor. Tem que ser escolhida. Eu quero virar pastor. Entendeu? Não é assim, principalmente se for pensar, pastor dá dinheiro, né? Abriu a igreja. Cara, Deus nunca vai aprovar um negócio desse. Entendi. Então é Deus que chama, né? E por causa disso, isso atrapalha demais a igreja. Porque coloca na liderança pessoas que não estão preparadas, não tem essa vocação, ou seja, não dá conta, porque é muito difícil, cara. Não é um fardo. Jesus falou, tome sobre vocês o meu fardo. Meu fardo é leve, mas é um fardo. Então, aí é o que acontece, né? Pastores querendo acabar com a vida, depressivos, porque realmente não é fácil, cara. Então, se a pessoa não fizer por um chamado mesmo, é melhor não tentar, entendeu? Por quê? Porque o pesado é de você ter essa responsabilidade sobre a vida espiritual das pessoas, porque tem que estar sempre disponível. Na teoria você tem que estar bem, né? Se você está mal, como você vai cuidar dos outros? Né? Exatamente. Primeiramente, você tem que pensar o seguinte. Eu já dou um testemunho bom, porque não é qualquer um que pode ser pastor, né? Você tem que ser uma pessoa... A Bíblia diz, você tem que ser marido de uma só mulher, você tem que... ter uma boa conduta, né, no seu dia a dia, não pode ser dado muito vinho. Então, você tem que buscar um conhecimento, você tem que estar preparado também para responder, né, as pessoas. E principalmente porque é uma batalha, você está na frente da batalha, né, cara? Então, você fala batalha espiritual mesmo. Espiritual, aí vem retaliação, né, cara? Às vezes você dá uma palavra, cara, você sai de lá acabado, né, porque você se entregou totalmente ali. E ainda chega em casa, às vezes tem opressão à noite então o inimigo se levanta porque ele sabe que se um pastor cair, principalmente um pastor que Deus já está fazendo muita coisa ali no ministério dele, levam muita gente, né, cara? Então, assim, tem que dar um bom testemunho e tem que ser algo genuíno, porque manter uma máscara ali na frente do pessoal, uma hora a máscara vai cair, né? O que é essa opressão que você fala? É um sentimento de opressão espiritual que você sente?
às vezes? A gente chama de retaliação, né? Você abençoa alguém, Deus te usa em alguma coisa, contra